Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos comentar mais um capítulo dessa briga que temos entre Atlético Mineiro e André Cury, né? O empresário que agencia vários treinadores e jogadores na América do Sul. Ele tá querendo o dinheiro dele, né? O Atlético Mineiro que fez várias contratações na última década com jogadores e técnicos relacionados ao empresário, não pagou a maior parte das comissões e hoje deve ao empresário 64 milhões de reais. É muito, mas muito dinheiro. E o André Cury quer o dinheiro dele e ele vem assim, entrando em várias batalhas judiciais contra o Atlético Mineiro. E antes que as pessoas perguntem, porque os mecenas não pagam ele? Porque é muito dinheiro, né? Acho que os caras não querem chegar lá, pagar 64 milhões de uma vez, eles preferem ver o clube pagando aos poucos, né? Se tornando autossustentável, o que me parece muito complicado sem uma SAF bem feita, né? Porque eu não engulo essa história de Peter Grive, né? Mas de qualquer maneira, né? É muito assim, incompreensível ver um cara, né? Tipo assim, até porque a gente tem que lembrar, o Rubens Menin, esses caras são ricos, mas também não são Jeff Bezos, né? Não é que eles têm dinheiro disponível para pagar dívida que não são deles, né? No final, eles também têm um pensamento nos seus próprios empreendimentos e querem que o clube também se sustente por conta própria. Não é saudável um clube ficar vivendo apenas do que alguns chamam de doping financeiro. Mas só para deixar claro, né? Ele pediu a penhora da Arena MRV, né? Essa é a notícia que vem dada. Não é necessariamente a penhora do estádio como um todo, mas sim das cotas sociais. Isso quer dizer o faturamento que tem ali, né? Seja pelo dinheiro dos empreendimentos e das lojas que vão ficar ali, bilheterias. Isso até conseguir o dinheiro dele. O que é curioso é que ele está entrando com várias ações, seja também na venda do shopping Diamond Mall, né? Eu quero saber quanto que chega até a conta certinha dos 64 milhões que o Atlético deve a ele, né? Que é curioso, né? O cara tá em qualquer tipo de coisa que envolva dinheiro com o Atlético Mineiro, ele tá ali tentando pegar a parte dele, né? Mas só para deixar específico, né? Porque as pessoas devem entender como o Atlético Mineiro está devendo 64 milhões a um cidadão apenas, né? Isso é fruto de má gestão. E vamos lembrar, o André Cury, né? Quando ele faz meio que assim um intermédio de uma transferência, né? Ele é o empresário, o agente, tem de vários jogadores, porque essa parte, né, financeira é muito complicada para a maioria dos jogadores e técnicos. Então eles têm um agente que vai cuidar dessa parte mais burocrática, né? E ele faz essa ponte, né? E tem a comissão. A gente tem como o agente mais famoso, e já até morreu recentemente, foi o Mino Raiola, né? A gente sabe das históricas taxas de agente que ele cobrava, né? Tipo assim, o Haaland vai custar X, né? Mas 20 milhões é só pra mim, entende? O cara tinha essa questão das taxas de agente, então essa questão dos agentes, eles sempre vão ganhar uma fatia da negociação pra eles, né? E vamos aqui colocar os números, né? O legal do jornal Gol, eu não vou falar todas assim, os quebradinhos, vou dar uma simplificada, né? Mas olha só, de todas essas transferências, algumas vão deixar o torcedor irritado, né? Até porque tem muito bagre mesmo, né? Que tá custando mais caro pro Atlético que os craques. Por exemplo, o Guilherme Arana, a transferência dele, o Atlético tem uma dívida de 2,83 milhões com o André Cury. Só que com o Zé Wellison, lembra do Zé Wellison? A dívida do Atlético com o André Cury é 4,76 milhões. Ou seja, o Zé Wellison saiu mais caro em questão de dívida do que o Guilherme Arana, né? O futebol e essas nuances. Mas vamos lá. O Rafael Damel tem uma dívida com o Cury 1,11 milhões. O Dilan Borreiro, 2,45. O Leandrinho, 948 mil. Léo Senna, 1,56 milhão. A gente também tem o Luan, 1,96 milhão. Michael Suel, 3 milhões. Eraso, 11,66 milhões. Só o Eraso, 11,66 milhões. Terans, 3,82. Tem gente que não sabe, mas o Terans já jogou no Atlético Mineiro. Rômulo Otero, 4,75 milhões. Eduardo Vargas, que assim, tá no clube recentemente, se chegou, 5,65 milhões. Então, ou seja, uma transferência recente, mesmo com todos os problemas, né? O Atlético ainda continua negociando com jogadores que estão na alçada do André Cury, até porque muita gente está, ele é um empresário muito grande, né? Aqui no contexto americano. Denilson, né? 2,97 milhões. O Vina, que também já foi do Atlético, 1,37 milhão. Rosinei, 322 mil. Marcos Rocha, 1,26 milhão. Mansur, 5,75 milhão. Franco de Santo, 1,72 milhão. E, é claro, Lucas Prato, 6,70 milhões de reais. Né? No total, dá 64 milhões,287 mil. Deixando mais ou menos assim a situação. Né? Vai lembrar que alguns aqui tem uns asteriscos, porque são mais ações. Né? Então, a ver aí o que vai acontecer. Mas é uma situação assim, mostra muito que o Atlético Mineiro
para garantir transferências, dava comissões maiores. A maioria dessas contratações, evidentemente, eles estavam em disputas com outros clubes, né? Aí para convencer, né? Eles ofereciam taxas maiores aos agentes para ele fazer a cabeça do atleta para ir para o clube. Entende? Tudo isso, obviamente, entra na equação. Então, o Atlético Mineiro tá com essa dívida toda. Não sei se é o único empresário que o Atlético tá devendo tanta grana assim, mas é uma situação bem complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito dinheiro, gente. 19 atletas, 28 ações por pendências financeiras. Isso mostra que o clube tem sido muito mal gerido na questão de negociações. Talvez agora com alguma evolução. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um Atlético que hoje está tratando assim negociações basicamente na base de contrato a custo zero, entende? Já não está tentando fazer mais negociações caras assim, até por causa da situação financeira do clube atual. Mas para sair desse buraco, só pro SAF. É difícil acreditar que o Atlético, por meios próprios, vai conseguir pagar esses 64 milhões, porque depende de longe na Libertadores, depende de longe na Copa do Brasil, no Brasileirão. É uma série de fatores, vamos ver o que vai acontecer. Mas é até bom colocar assim, dar uma explicada no que é essas dívidas do Atlético com o André Curi. Então, é complicada a situação, né? Eu acho que vai ser um problema que vai se estender. Eu não sei se ele consegue chegar a esse ponto de, olha, vamos conseguir, né, basicamente penhorar um estádio de futebol, parte dos ativos dele, né? Não acho que chega a isso, mas vamos ver aí, porque obviamente tem ficado cada vez mais tensa essa relação. E é o que acontece, né? Quando você quer 64 milhões de reais, né? Até porque não é pouca grana para uma pessoa só. O que a gente não podia fazer com 64 milhões, né? Com uma grana dessa, esse canal estaria muito melhor, né? Eu posso garantir isso, né? E se existisse esse canal com essa grana toda? Mas eu adoro comentar sobre esporte aqui, então existiria sim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.